Olá pessoal, tudo em paz? Na aula de hoje a gente vai estudar os principais sistemas de governos existentes na teoria geral do Estado e analisar qual deles, que é aplicado no Brasil, ok? Então vamos lá. Quando a gente estuda os sistemas de governo, a gente tenta responder a seguinte problemática: como o poder político é dividido? Como se relacionam na gestão do Estado os poderes executivo e legislativo? Então, a gente tenta responder essa pergunta e existem três respostas, três sistemas: o sistema presidencialista, o sistema diretorialista e o sistema parlamentarista. Pelo sistema presidencialista, as atividades executivas, as atividades de governo são realizadas predominantemente pelo poder executivo. É o poder executivo que propriamente governa. No diretorialismo, as atividades governamentais são realizadas pelo próprio legislativo. Legislativo esse que cria uma comissão essa que fica responsável por governar, por gerenciar aquele Estado. E por fim, no sistema parlamentarista, há um certo equilíbrio, onde a gestão, o governo, é realizado tanto por um membro do poder executivo como por um membro do poder legislativo. Ok? Então vamos iniciar o nosso estudo a partir do sistema parlamentarista. O sistema parlamentarista é uma criação prática britânica. Se originou na Grã-Bretanha, na Inglaterra e na própria prática, no próprio exercício do poder. As origens do parlamentarismo remontam à Revolução Gloriosa de 1688 na Grã-Bretanha. E o que foi essa Revolução Gloriosa? Pela Revolução Gloriosa, o rei Jaime Stuart ele foi deposto do poder e foi deposto do poder pela edição de leis pelo parlamento, sem haver a necessidade de haver um movimento armado, um movimento mais violento. Por isso que recebe o nome de Revolução Gloriosa. De uma maneira geral, Jaime Stuart ele foi deposto do poder e quem assume o poder, num primeiro momento, sua filha Maria, e o seu genro Guilherme. Ambos, quando assumem o poder, Maria Stuart e o Guilherme de Orange, eles assumem o poder com o compromisso de certa forma, conferir uma maior participação política ao parlamento britânico, que foi o grande responsável por eles terem ascendido ao poder. Naquele momento, Maria e Guilherme, eles criaram uma espécie de conselho de gabinete. Conselho este de gabinete que era formado por parlamentares indicados por eles. Então, um grupo de parlamentares exerciam a função de assessorar, de dar opinião para o rei e a rainha. Inicialmente, esse gabinete, ele se resumia a ser consultado, a participar quanto a assuntos internacionais, assuntos externos. Então, a política internacional da Grã-Bretanha naquele momento passou a ser fortemente influenciada pela participação desse conselho de gabinetes. Após a morte de Maria e Guilherme e também de sua irmã, Ana, todos eles sem deixar descendentes, se encerra a dinastia Stuart, mas no lugar da dinastia Stuart se inicia a dinastia Hanover, a Casa Hanover. Os Hanovers eram primos dos Stuarts, só que eles eram de origem germânica, de origem alemã. E lá eles eram reis, de um determinado principado da Alemanha. Ao assumirem o trono, primeiro Jorge I, depois Jorge II, seu filho, ao assumirem o trono, eles sequer sabiam falar o inglês. Então, muito dos assuntos internos da Grã-Bretanha não tinham muito a simpatia, muito o interesse dos reis Jorge, o Jorge I e o segundo da Casa Hanover. Em virtude disso, aquele conselho de gabinete criado pelos Stuarts começaram a ter mais atribuições. Por quê?
Porque os reis, os primeiros reis da dinastia Hanover, não tinham muito tato, não tinham muita experiência nos problemas de gestão dos britânicos e, portanto, deram maiores atribuições a esse conselho. De repente, os conselhos que eram consultados apenas para os assuntos externos, internacionais, acabam também que acumulando funções de administração interna, de gestão do dia a dia da Grã-Bretanha. Uma vez que esses reis, primeiros reis dos Hanovers, eles se dividiam ainda entre o trono britânico e o trono alemão. Nesse contexto, o Conselho de Gabinetes foi assumindo cada vez mais responsabilidades e foi concentrando seus trabalhos através da figura de um dos assessores, que foi o primeiro-ministro. Surge assim a figura do primeiro-ministro como chefe desse gabinete e que todos eles representam o parlamento. Então, o parlamento criou essa comissão, esse conselho de gabinete era composto por parlamentares e dentre esses parlamentares, um ficava sendo o líder daquele conselho e era o representante do conselho, era quem no dia a dia estava na administração e recebeu o nome de primeiro-ministro. Daí o surgimento da ideia do parlamentarismo. O parlamentarismo apresenta como principais características a dualidade da função executiva. Como assim, Jânio? Há uma distinção entre a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Duas pessoas ocupam estas funções. Uma ocupa a função de chefe de Estado e outra ocupa a função de chefe de governo. O chefe de Estado se for numa monarquia, o rei, se for numa república, o presidente. Já o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é o deputado, ou o parlamentar, líder da maioria que venceu as eleições para o poder legislativo. Então, ao ter eleições para o poder legislativo, o líder do partido que teve, ou da coligação que teve mais cadeiras conquistadas, mais deputados, mais congressistas eleitos, o líder ele é nomeado como primeiro-ministro. Enquanto o chefe de Estado, que é o rei ou o presidente, ele ou ascende ao cargo através da hereditariedade ou ascende ao cargo através das eleições. Claro, se for um presidente, através de eleições. O chefe de Estado, ele tem como função representar o Estado. O chefe de Estado, o rei ou o presidente, ele é o representante, ele é a cara do Estado. Ele também tem como função intervir em situações de crise. Ele tem como função conduzir de uma maneira geral o Estado. Porém, quem é o verdadeiro governante, quem no dia a dia governa, que toma as decisões políticas, que é quem no dia a dia está na labuta da administração do Estado, é o líder do governo, que é o chefe de governo, o primeiro-ministro. Primeiro-ministro esse, conforme eu tinha dito, ele é o líder da maioria vencedor das eleições e que é nomeado pelo chefe de Estado. E aí a gente tem as duas funções exercidas por pessoas distintas. O chefe de Estado, rei ou presidente, que ingressa ao cargo por hereditariedade ou eleição e que representa o Estado. E nós temos o chefe de governo, que é o primeiro-ministro. É ele quem governa no dia a dia, que resolve os assuntos e a administração daquele Estado. E ele é nomeado pelo chefe do Estado após o partido dele ter sido vitorioso nas eleições parlamentares. Outra característica do parlamentarismo é que a chefia de governo ela possui uma responsabilidade política. Como assim, Jânio? O chefe de governo, o primeiro-ministro, ele ingressa em seu mandato após as eleições para o poder legislativo, quando o partido dele sai vitorioso. Ele ingressa no seu mandato, mas ele não tem uma data exata, ao contrário, por exemplo, de um presidente. O presidente, conforme vocês viram, ele tem data de entrada e data de saída do cargo dele. O primeiro-ministro não, ele tem data de entrada. A saída dele pode ser nas próximas eleições, caso o partido dele, para as eleições legislativas no parlamento, seja derrotado, ou seja, perca a maioria das vagas, ele pode sair. Se o partido dele vencer, ele continua. E se o partido dele vencer novamente, ele continua. E aí vai. Às vezes também ele pode ser nomeado agora, mas de repente ele perdeu o cargo pouco tempo depois. E o que é que leva
o chefe de governo a perder o cargo? Um mau governo, via de regra. Como assim? Vocês viram na aula anterior que o presidente ele pode ter um governo desastroso. Desde que ele não cometa crimes, ele continua presidente. Ele pode ser um mau presidente, pode ser um presidente incompetente, mas ele tem o prazo de duração dele. O primeiro-ministro não. O primeiro-ministro ele tem sempre que ter um bom governo, um governo com aceitação popular e com aceitação do parlamento. Ele pode perder o seu cargo por intermédio de 2 institutos. Claro, além das eleições, dele perder o cargo, se o partido dele perder as eleições, existem 2 outras formas em que ele pode perder o cargo dele. Quais são essas formas? 1, perda da maioria parlamentar e 2, voto de desconfiança. Perda da maioria parlamentar. Como assim? Acontecem novas eleições e o partido dele perde a maioria das cadeiras. Ou então, durante o mandato dele, há uma nova configuração de alianças internas, né? E o partido dele acaba se tornando também minoritário. E ele perde a maioria dos deputados, dos congressistas. A maioria do apoio que ele tinha anteriormente, ele acaba perdendo. Quando ele perde a maioria parlamentar, ele acaba perdendo a função dele, sendo retirado da função. Segunda situação, quando ele recebe voto de desconfiança. O que é o voto de desconfiança? Quando o governo está sendo conduzido de uma forma não tão boa, não tão aceita pela maioria parlamentar, quando a política desenvolvida pelo primeiro-ministro não tem mais aceitação popular, enfim, o governo está andando por um caminho não muito bom, o parlamento ele pode propor uma votação de desconfiança. Por esta votação de desconfiança, os congressistas vão votar se ainda confiam no primeiro-ministro ou se não mais confiam no primeiro-ministro. Se a maioria votar que não confia mais no primeiro-ministro, o primeiro-ministro perde o seu mandato também. É por isso que, às vezes, um chefe de governo, o primeiro-ministro, ele tem anos e anos de duração do seu mandato, como já aconteceu na Grã-Bretanha, de ter primeiro-ministro com 10, 15, 20 anos, e às vezes tem muito pouco tempo, 6 meses, 1 mês, e aí vai, não é possível. Segunda situação, aliás, terceira característica do parlamentarismo, possibilidade de dissolução do parlamento. No parlamentarismo, há sempre a possibilidade do poder legislativo ser dissolvido pelo chefe de Estado. Quem faz isso é o chefe de Estado, o rei ou o presidente. Em 2 situações, o chefe de Estado ele pode promover a dissolução do parlamento. Primeiro, quando há eleições e o primeiro-ministro, o partido do primeiro-ministro até vence essas eleições, mas ele vence com uma pequena maioria. Olha, vai ficar muito difícil de você governar, porque se você precisar da aprovação de uma lei, se você precisar de algum movimento no parlamento, você tem uma margem muito pequena ali, e que de repente, se uma ou outra pessoa do seu partido não concordar com aquilo que você quer, você acaba não conseguindo progredir no seu trabalho. Então, quando há uma pequena maioria legislativa em favor do primeiro-ministro, há fortes indícios ou forte tendência do governo dele ser um governo muito complicado, ser um governo que não consegue andar muito, porque não consegue a aprovação das medidas necessárias no poder legislativo. Quando isso acontece, o primeiro-ministro pode solicitar ao chefe de Estado, rei ou presidente, pode solicitar que o rei ou presidente dissolva o parlamento. Então, a primeira situação de dissolução do parlamento. Não importa quantos anos faltavam para o término do mandato daqueles deputados, não importa. Faltava, Jânio, 3 anos, eram 4 anos, ainda faltavam 3. Dissolve o parlamento, convoca novas eleições, não tem problema. Ah, não, já estava quase no final, não importa. Dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Segunda possibilidade de dissolução do parlamento, quando o primeiro-ministro recebe o voto de desconfiança. Se ele recebe o voto de desconfiança por uma pequena margem, e se, contraditoriamente, ele tem uma ampla aceitação popular, olha, como é que funciona isso? Como é que o parlamento me deu um voto de desconfiança, mas eu tenho, tá aqui as pesquisas, eu tenho a aprovação da maioria popular.
Quando isso acontece, quando há uma divergência entre a vontade do povo e a vontade do parlamento, e o povo querendo a permanência do primeiro-ministro e o parlamento querendo a sua saída, o primeiro-ministro pode, com esse apoio popular, com esse fundamento no apoio popular, ele pode solicitar também a dissolução do parlamento. Então, seria essa outra situação em que há a dissolução do parlamento. O sistema parlamentarista ele é muito interessante do ponto de vista da possibilidade de mudança. Então, sempre que tem um primeiro-ministro que não está funcionando bem no cargo, há a possibilidade de uma mudança rápida. Porém, ao mesmo tempo, ele traz uma certa instabilidade, porque ele possibilita essa mudança constante do primeiro-ministro, ele possibilita também a dissolução do parlamento e, de certa forma, isso causa para os críticos uma certa instabilidade jurídica. Próximo sistema de governo, o sistema presidencialista, ele é uma criação prática norte-americana. Quando os Estados Unidos decretaram sua independência, eles criaram uma federação, eles criaram a república, trouxeram o ideal republicano e eles também criaram a formatação do presidencialismo, tudo ao mesmo tempo. Pelo presidencialismo, a chefia do Estado e chefia de governo são concentrados numa só pessoa. No parlamentarismo, nós vimos que essas duas funções elas são funções duais, ou seja, chefia de governo é com o primeiro-ministro, chefia de Estado é com o rei ou presidente. Aqui, as duas funções são exercidas pelo presidente. O presidente, além de chefia de Estado, além de ter a função de representação do Estado, ele tem a função de governar, de administrar no dia a dia. Ademais, no sistema presidencialista, o presidente, como a gente já viu na República, ele é eleito, ele é escolhido. Se for num sistema presidencialista democrático, vai haver a população do povo. Se não for num sistema democrático, a escolha vai ser por uma determinada elite, por um determinado setor. Porém, ainda existe sim a necessidade de escolha do presidente. O presidente no presidencialismo também ele tem um prazo determinado, conforme já vimos anteriormente. Ele tem um prazo determinado. Olha, ele tem um prazo determinado para o exercício de suas funções. Outra coisa, o presidente no presidencialismo, ele não tem responsabilidade política como tem o primeiro-ministro no parlamentarismo. No parlamentarismo, nós vimos que se o primeiro-ministro não agrada com o seu governo a população ou o poder legislativo, o parlamento, ele acaba sendo destituído do poder através do voto de desconfiança, por exemplo. Isso não existe em relação ao presidencialismo. No presidencialismo, o presidente ele tem responsabilidade jurídica pelos seus atos. Isso significa que se ele comete crimes, ele pode sim sofrer o impeachment e perder o seu cargo. Agora, se ele não tem responsabilidade política, ou seja, se o governo dele é um governo desastroso, é um governo ruim, é um governo que, por exemplo, aumentou a inflação, aumentou a pobreza, isso não importa, para que ele possa perder o seu cargo. Ele não perde o cargo por um mau governo, ele perde o cargo se ele cometer crime. Então, ele tem responsabilidade jurídica, ou seja, por eventuais crimes, mas ele não tem responsabilidade política, ou seja, as opções políticas do governo dele têm que ser toleradas pela população e se ele não cometer crime, ele não perde o cargo dele. Da mesma forma, em virtude da separação de poderes, no presidencialismo há um instituto muito interessante que é o poder de veto. O presidente ele tem poder de veto. O que é o poder de veto? Na balança dos três poderes, o poder legislativo e o executivo, eles se relacionam de uma forma não tão intensa quanto o parlamentarismo, mas sim ainda tem uma inter-relação entre eles, obviamente. Enquanto lá no parlamentarismo, o parlamento também tem um representante do primeiro-ministro para fazer as funções executivas, isso não existe no presidencialismo. Só quem governa, só quem executa é o próprio representante do poder executivo, é o presidente. Porém, esse presidente ainda se interrelaciona com o legislativo. Para governar, o presidente precisa de leis, e as leis são criadas pelo legislativo. Da mesma forma que se o legislativo cria leis que não são leis pertinentes
para o desenvolvimento do Estado, para aquela sociedade, ou sejam leis que não estão cumprindo com a Constituição, o Legislativo ele pode vetar. O que é o veto? Poder de veto. É o poder no presidencialismo que o presidente tem para vetar as leis que ele entende que são inconstitucionais, veto jurídico, ou as leis que ele entende que são inconvenientes para a sociedade, que não vai ser interessante para a vida social, veto político. Ele também pode vetar toda a lei, veto total, ou ele pode vetar parcialmente trechos da lei, veto parcial. Isso, como eu já falei, é uma expressão dessa separação de poderes. Então, o legislativo, você cria a lei, mas você cria a lei e o executivo controla essa lei através do veto. Executivo, você governa, mas para você governar, você precisa cumprir a lei que é criada pelo legislativo. Então, há sempre esse balanço, apesar de que a função executiva, a função de governo, é exercida unicamente pelo presidente, ao contrário do parlamentarismo. Para a gente encerrar, ainda é importante falar do sistema de governo diretorialista ou governo de assembleia. Esse foi um governo que existiu durante a Revolução Francesa, foi um governo que existiu na União Soviética e atualmente ainda existe na Suíça. Como é que funciona o governo diretorialista? No governo diretorialista não há um órgão próprio que constitui o poder executivo. Não há um presidente, não há um rei, ou seja, ou um primeiro-ministro. Não há, tecnicamente, um órgão executivo independente. A função executiva é exercida pelo poder legislativo. Você tem, de um lado, um poder judiciário, e do outro lado você tem um órgão que é o parlamento, o poder legislativo. Esse órgão, ao mesmo tempo, ele faz a função de criar leis, função legislativa, e ele faz a função de administrar. Isso é o diretorialismo. Como é que funciona na Suíça hoje em dia? Lá existe o poder legislativo, que é constituído pelo Conselho Nacional e pelo Conselho de Estados. O Conselho Nacional é como se fosse a nossa Câmara dos Deputados e o Conselho de Deputados é como se fosse o nosso Senado. A função executiva, não existe o próprio poder executivo independente. O que existe é uma função executiva. Essa função executiva é exercida por um órgão chamado de Conselho Federal. Só que esse Conselho Federal é totalmente constituído pelos deputados e senadores eleitos. Então, tem uma eleição para o Poder Legislativo, se elege os deputados e senadores. Dentre eles escolhem uma comissão de 7 deputados e senadores, e esses 7 fazem parte do Conselho Federal, e esse Conselho Federal quem vai governar a Suíça. 7 membros, dentre os 7 membros, um fica escolhido como presidente e ele vai ser presidente anual, presidente do conselho. É esse presidente do conselho que vai fazer a função de chefia de Estado, é quem vai representar o Estado da Suíça no exterior. Mas não deixa de ser um deputado ou senador e ele só tem essa função durante um ano. No próximo ano, ele troca com um dos outros 7 membros, dos outros 6 membros, esta função com seus colegas. Então, essa é a ideia do diretorialismo. É um sistema bem diferente, né, da nossa realidade. E os exemplos que a gente cita são a União Soviética, a França, durante o período da Revolução Francesa, num período bem antigo, né, de mais de 200 anos. E por fim, a Suíça atualmente, que ainda vigora esse sistema diretorialista. Ok? Prosseguindo aqui, para a gente encerrar, só lembrando do nosso quadrinho do Brasil. A gente já viu que o Brasil tem forma de Estado federal, como forma de governo a república e como sistema de governo o presidencialismo, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.